Primeiramente, pessoal, eu queria dizer que eu já fiz um conteúdo específico em relação ao OE. Eu vou deixar depois na descrição desse vídeo o episódio na playlist que você pode encontrar, mas você pode tirar qualquer dúvida se você tiver e que quiser encontrar esse conteúdo com mais facilidade. Mas vamos começar a princípio descrevendo o que é o OE. Pessoal, o OE, como eu já falei, é o indicador mais importante utilizado na produção. E a tradução dele é Overall Equipment Effectiveness. Na verdade, a tradução quer dizer o seguinte do inglês, né? É a eficácia global do equipamento. E é o indicador mais importante dentro do TPM. Lembrando que o TPM antigamente, o TPM dos anos 80, ele era o que? Ele era a manutenção produtiva total, né? O Total Productivity Maintenance. Hoje, nos últimos 5 anos, isso tem mudado até um pouquinho mais, transformando o que era o TPM lá dos anos 80, anos 90, para agora que é o Total Productivity Management, é o gerenciamento da produtividade total. Então não tem a ver somente com a manutenção. E um dos indicadores principais dentro do TPM é o OE, e a gente vai ter a possibilidade de relembrar algumas coisas na qual eu já mencionei, que nós já falamos no outro conteúdo, bem como tirar aí 10 dúvidas principais. Para que serve então o OE, pessoal? Isso é muito importante para que você entenda para que serve o OE e como que ele pode ajudar você a ganhar produtividade. Então, para que serve o OE, pessoal? Vamos comentar aqui um dos indicadores mais importantes da produção, dentre aquelas 5 saídas da qualidade total que eu sempre menciono para você, que é a entrega. Então, a entrega ao cliente é um dos indicadores mais importantes que nós temos na produção. Então, imagine que você quer fazer o gerenciamento da sua performance de entrega. Primeiramente, você vai precisar o quê? Do indicador de resultado. O que é um indicador de resultado? É um indicador que mostra a variação da sua entrega ao longo do tempo. Portanto, indicador de resultado é aquele indicador que já aconteceu. Em função de alguma coisa que aconteceu na produção, ele já ocorreu, ele é uma resultante e não tem muito o que você fazer depois que isso ocorreu. Então, quais são os indicadores de resultado de entrega praticamente que nós temos? Temos aquela relação, aquela razão entre o pedido demandado pelo cliente e o quanto de fato a produção entregou, que é uma porcentagem. Nós temos também um outro indicador de resultado, que também é uma razão entre o que foi produzido versus o que o planejamento, o que o PCP de fato planejou. Um outro indicador importante de resultado de entrega é o número de peças produzidas por dia, por empregado. E basicamente são os 3 indicadores que mostram, como eu já falei, algo que já aconteceu. Então, independente se isso foi bom ou ruim, um indicador de resultado é aquele que mostra o quanto você está conseguindo ao longo do tempo e o quanto essa variabilidade está distante ou não, está tendendo ou não em relação à sua meta, ok? Portanto, para que você possa gerenciar a produção com bastante eficácia, é necessário que você tenha um outro tipo de indicador que tenha uma correlação com o indicador de resultado, que é o que a gente chama de indicador de progresso. Alguma coisa que, se você acompanhar o progresso no processo e que tenha uma correlação com essa saída, com esses indicadores de resultado, com certeza esse resultado vai ser alavancado em função dos teus indicadores de progresso. Quais são os indicadores de progresso, então, pessoal, que tem uma correlação direta com o seu indicador de resultado? O primeiro indicador de progresso é o número de quebras de máquina, tá? Então, assim, a quantidade de eventos relativo à quebra de máquinas, a quantidade de tempo que a máquina para em manutenção, ele tem uma correlação direta com a sua produtividade, principalmente se for ligado, se estiver
diretamente correlacionado à sua operação, que é uma restrição. Outro indicador de progresso importante, que tem uma correlação com o de resultado na entrega, é o tempo médio de setup. Se você demora mais para fazer um setup ou demora menos, isso tem uma relação direta. Um dos indicadores de maior impacto e tem uma correlação direta com a sua entrega é o tempo médio de setup. Apesar que muitas vezes as pessoas da produção acabam percebendo, acabam gerenciando, acabam tendo a sua atenção em diversos outros tipos de parada que lhe causam impacto, mas a sua mais relevante em relação ao tempo de setup nem tanto. Então esse é um indicador importantíssimo que tem correlação com a entrega. Outro indicador de progresso é o tempo de espera, né? Qualquer tipo de espera que o equipamento, principalmente aquele gargalo, repito de novo, que está esperando material, que está esperando operador, que está esperando ordem de fabricação, que está esperando algum tipo de informação, qualquer tipo de parada tem uma relação direta com a produtividade e, consequentemente, com a entrega. Tempo padrão, o tempo de ciclo que é utilizado para você fazer o cálculo de throughput ou o cálculo de peças por hora, aquele tempo em que a gente cronometra, principalmente nas operações de restrição, tem uma correlação direta com a sua produtividade, com os indicadores de resultado. E basicamente todo o scrap, todo o retrabalho que é gerado no processo acaba se transformando em peças não entregues e acabam sendo também tendo uma correlação direta com o resultado nas entregas. Então, pessoal, de forma resumida, qual é o tipo de indicador que lida com esses 5 tipos de desperdício, esses cinco tipos de itens que acabam sendo o nosso indicador de progresso? Nada mais, nada menos do que o OE. Né? O OE ele é um indicador que, através da sua disponibilidade, performance e qualidade, acaba englobando todos esses itens que a gente chama de indicador de progresso, que tem uma correlação direta com o número de peças produzidas por dia, que é o seu indicador de resultado. Então a primeira dica para você é que um bom gestor da produção, seja ele líder, supervisor, coordenador, encarregado, monitor, é aquele que gerencia a sua entrega através de indicadores de resultado, onde mostra que algo já aconteceu, com o seu indicador de progresso. Então o OE é o seu ponto de alavancagem para que você vá progredindo, vá monitorando e fazendo as devidas melhorias nesses 3 componentes para que tenha realmente um resultado excepcional de entrega. Então tá aí para que serve o OE, que é a primeira dica do dia para você.